TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Quando a gente fala, e esse convite foi desafiador, porque nós sempre falamos no combate à violência contra a mulher e uma visão mononuclear. E a gente sabe que todos os aspectos da sociedade são interligados. E principalmente em uma esfera de uma, realmente de uma injustiça social, de uma covardia social, que é a violência contra a mulher. E o que tem a ver a sustentabilidade com a violência contra a mulher? Absolutamente tudo, porque a sustentabilidade hoje não é apenas a preservação ambiental. Existem 3 pilares: o ambiental, o econômico e o social. É justamente nesse pilar social que entra o combate à violência contra a mulher. Uma sociedade que permite que suas mulheres sejam subjugadas, uma sociedade como o Brasil, que é o quinto país mais democrático, entre os países democráticos, o Brasil é o 5º país mais perigoso para uma mulher nascer. Porque nascendo aqui no nosso país, 20% de nós mulheres já estamos condenadas à morte por nascermos mulheres. Numa sociedade em que não se preserva a igualdade, não se preserva o combate a essa vulnerabilidade, estamos numa sociedade que não é sustentável de forma genuína. Porque uma ausência de políticas públicas no combate à violência contra a mulher traz um gasto absurdo nos próprios sistemas de Estado. Quando a gente fala na assistência social, nos direitos sociais, quando falamos principalmente no acesso à justiça, polícia judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, quando falamos também em saúde pública. Então, claro que é um impacto já aos cofres públicos, mulheres violentadas, violadas diariamente, e a gente tem esses números cada vez escalonados de forma brutal, geometricamente falando. Quando temos mulheres que são violentadas, temos essa mulher já retirada do mercado de trabalho. Essa mulher retirada do mercado de trabalho, automaticamente, ela também não tem e não dota de uma autonomia econômica financeira. Ela não tem a sua autonomia. Consequentemente, ela não dá o respaldo necessário para os filhos. Os filhos ali estão, juntamente com essa mulher vulnerável, violada, torturada, agredida, também estão sofrendo as consequências. E se fomenta uma sociedade cada vez mais desigual. Não é à toa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, já colocou como prioridade o combate à violência contra a mulher na sua agenda de 2030, sabendo que um Estado, um país que não fomenta genuinamente políticas públicas, não só políticas ideológicas coloridas, mas pragmáticas, nós mulheres continuaremos estando nessa assimetria de tratamento desigual numa sociedade que foi construída de forma equivocada, totalmente patriarcal e machista. Isso não tem a ver com posicionamento político ideológico, isso tem a ver com realidade. E quem se cega nessa realidade, ou é ingênuo ou é mau caráter, porque sabemos que não tem como, em todos os aspectos da sociedade que estivermos, não tem como falarmos que ainda assim somos tratados de forma desigual. E é triste eu falar isso. É triste que hoje a mulher que tem um comportamento proativo, uma mulher que tem um comportamento talvez um pouco mais agressivo, seja essa mulher que sobreviva. Teríamos que ter uma democracia completa para que mulheres que são delicadas, frágeis, que não queiram se posicionar, não precisassem. Então, automaticamente, o exemplo de mulheres que nós vemos e que nós desenhamos e que está sendo ilustrado, são mulheres que vão para o fronte. Mas será que é justo isso? Só essas mulheres terem respeito? Então, quando a gente percebe toda essa situação em que o Brasil, de forma hipócrita, em todas as esferas,
quando fazem pactos entre os poderes para combater a violência contra a mulher, mas na realidade não combatem, porque os comparsas estão ali, em todas as esferas. Aliás, como delegada de polícia, eu vou falar uma coisa: eu nunca vi um criminoso ter mais comparsa do que aquele que agride a mulher. Ele tem um comparsa no futebol, no clube, na sociedade, no trabalho. Aliás, é uma briga só entre eles, só deu um tapa na cara dela. Então, o que a gente tem que colocar em mente é que não podemos catalogar menos criminosos ou mais criminosos. O meu olhar para um roubador, para aquele que pratica estelionato ou aquele que agride a mulher, é o mesmo olhar de um canalha, de um criminoso, de um covarde. E assim nós temos que fomentar a sociedade cada vez mais unida, repudiando como não aceitos nessa sociedade esse tipo de tratamento. Porque a desigualdade social, a desigualdade de tratamentos entre homens e mulheres fomentam ainda essa assimetria. Essa assimetria só prejudica um país que busca ser um país desenvolvido e um país que aplica de fato a sustentabilidade. De que a gente tem que pensar a sustentabilidade de uma forma muito mais transversal do que muitas vezes ela é apresentada. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, obviamente a gente está pensando no meio ambiente, a gente está pensando em resíduos sólidos, a gente está pensando em preservação das águas, mas a gente também está pensando em igualdade de gênero, a gente também está pensando em acesso à saúde, desenvolvimento econômico, combate à fome. Tudo isso é colocado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi citado, da Agenda 2030 da ONU, das Nações Unidas. E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável basicamente colocavam onde o mundo queria estar em 2030. Onde a gente queria chegar, quais eram os principais objetivos que o mundo deveria desenvolver a partir de metas, coisas quantificáveis, para a gente ter uma sustentabilidade real, uma sustentabilidade que não deixasse ninguém para trás. Esse é o grande dilema da Agenda 2030, não deixar ninguém para trás. Só que quando a gente vê hoje e a gente analisa cada um desses objetivos, a gente percebe que a gente está muito longe de alcançar o que foi colocado. E isso se deve muito ao fato de que muitas vezes a gente não consegue observar as coisas com a transversalidade que elas precisam ter. Então, quando eu falo da preservação do meio ambiente, eu também tenho que pensar em como eu vou preservar o meio ambiente, mas também dar o direito às pessoas a se desenvolverem socialmente, como eu vou preservar o meio ambiente, garantindo que a gente consiga manter atividades econômicas que são importantes para o país, que são importantes para grandes empresas, que são importantes para o pequeno produtor. E tudo isso não precisa ser uma lógica de combate. Eu acho que essa é a grande perspectiva. A gente não precisa colocar que existem os vilões e os bonzinhos. A gente precisa colocar que todo mundo vive no mesmo planeta e a gente precisa trabalhar junto. E aí entra os papéis das lideranças. Como a gente faz um discurso que consegue convencer desde o grande produtor ao pequeno produtor, a pessoa que mora numa área de mananciais, que é uma área de risco, a empresa, de que a gente precisa preservar o planeta e isso não vai necessariamente, não vai combater um desenvolvimento econômico, não tem vilões na história. E para a gente poder fazer isso, como setor público, a gente precisa começar a pensar as políticas públicas a partir de uma lógica de trabalho conjunto. Eu preciso da sociedade civil trabalhando com o poder público, eu preciso do setor privado trabalhando com o setor público, eu preciso das ONGs trabalhando em conjunto conosco. Porque se a gente não tem um trabalho conjunto, a gente nunca vai conseguir alcançar os objetivos que a gente tanto almeja. E aí, quando a gente tem essas grandes lideranças femininas, eu acho que muito também por conta de mulheres muitas vezes serem colocadas no papel de cuidadoras dentro dos seus núcleos familiares, essa perspectiva é muito mais fácil de ser absorvida por lideranças femininas. Essa questão de trabalho conjunto, de diálogo, de cooperação, muitas vezes ela é muito natural para algumas pessoas. Que em outras lideranças talvez isso não seja tão fácil. Não que não exista, claro. O Brasil, os produtores brasileiros são os maiores preservadores do meio ambiente. E a gente precisa repetir isso constantemente, porque infelizmente a gente é taxado, né, os produtores e produtoras, como que a gente estivesse acabando com as nossas florestas, né, com o nosso meio ambiente. Então,
A gente precisa repetir isso muito, e quando a gente fala do agro e num painel desse, num evento desse de sustentabilidade, a gente precisa reforçar esse dado, e a gente vem fazendo muito na Federação da Agricultura. O nosso presidente, a Comissão Semeadoras do Agro, vem falando muito essa temática, e principalmente quando a gente fala fora do Brasil, porque a gente precisa falar fora do Brasil o que realmente é o nosso agro brasileiro, para desmistificar tudo que vem sendo taxado como se o agro brasileiro estivesse acabando, né, com todas as florestas, com o meio ambiente, com essas mudanças climáticas. Mas, em falando da Comissão Semeadoras do Agro, a gente vem fazendo muito isso, né? Há 4 anos atrás, iniciou esse trabalho justamente para trazer essas mulheres para a visibilidade, para a gente ir minimizando essa parte de igualdade de gênero, né? Outro dia me falaram assim, Juliana, você vai ficar falando e repetindo isso, mas demora-se muitos e muitos anos. Vai demorar 230 anos, né? Para a gente não se falar mais, né, da importância do homem e da mulher para ser igualitário. Não importa quantos anos vai demorar, mas a gente não pode deixar essa temática para trás, e somente assim. Maria, mais uma vez, parabéns. Eventos como esses, painéis como esses e outras grandes lideranças que temos aqui hoje, para a gente ir minimizando essa temática. E a gente vem fortalecendo muito isso nas semeadoras, levando para as mulheres do campo a parte de capacitação, a parte da importância da autonomia financeira, como a nossa delegada colocou hoje aqui, né, sobre a violência, e falou, ela com muita propriedade colocou isso. Somente nós da Federação, do SEBRAE, a gente vê que a gente só começa a ir minimizando isso quando você leva uma autonomia financeira para as mulheres. Quando você leva essa oportunidade, que ela pode. Então, tudo isso através da capacitação. Hoje, no Senar, nós temos mais de 400 títulos de capacitação. A gente capacita mais de 250 mil alunos por ano no estado de São Paulo. Nós estamos aqui com a Silvana, que é responsável por Minas Gerais. E nos últimos 3 anos, né, como eu falei até no meu discurso inicial, que a gente trabalha muito com os números, né? Nós tivemos nos últimos 3 anos 97% do aumento de capacitações no Senar São Paulo, a evolução das mulheres. Então, isso reflete esse trabalho da gente estar indo, trazendo essas mulheres para a visibilidade, mostrando que elas podem, que elas são capazes, se capacitando. E não é para ela estar lá competindo com o marido, não, na propriedade, sim para estar ao lado e até resgatando a família, os valores da família. Porque quando a gente fala em autoestima, a gente fala em violência, em toda essa abrangência, a gente não pode esquecer dos resgates dos valores da família. E somente isso a gente consegue, né, ir voltando lá atrás para a valorização, e até mesmo para a gente possa criar mais meninos e mais meninas com mais amor, né, com mais respeito, com tudo isso. 2 profissões que acham que é totalmente diferente, mas no fim elas se encontram. Eu sou filha de produtor rural, que meus pais foram para o Acre há 50 anos. Casaram e foram para o Acre, vão fazer 50 anos de casado agora, dia 8 de julho. E eu tenho muito orgulho pela trajetória, porque nunca foi fácil. Na verdade, é difícil até hoje manter propriedades. Lá nós fazemos cria, recria, engorda, pecuária. E a parte social sempre foi muito forte. Tanto é que em uma das nossas fazendas nós temos uma escola há 20 anos, que são para os filhos dos funcionários e funcionários da região, que é uma fazenda bem afastada já no Amazonas. Então toda essa parte para mim sempre foi muito fácil, porque meu pai nunca fez diferença nenhuma entre eu e meu irmão, nunca teve nada. Tanto é que para mim, quando começou a ser falado sobre a mulher no agro, a mulher no campo, para mim aquilo eu já nasci assim. Então eu achava muito diferente, assim, para mim não precisava ser falado. Quando eu entendi o quanto que é importante, foi um dia numa palestra do meu irmão que ele foi dar sobre sucessão no agronegócio, e ele, na palestra dele, ele falou muito sobre eu e sobre minha mãe. E no fim da palestra, a mulherada veio me perguntar como era ter um irmão e um pai que não fazia diferença. E eu achei aquilo assim, muito impressionante. Eu falei, meu Deus, o tanto que isso é importante, o tanto que é importante ser falado.
Porque pra mim, assim, era eu e meu irmão, eu e meu irmão e um monte de peão. Sempre foi muito normal, apesar de eu estar aqui cheia de joia. Eu tô sempre no campo, cresci no Acre, vim para São Paulo com 13 anos para estudar e aqui ficamos, mas a gente sempre está lá. Agora, graças a Deus, temos voo direto há poucos anos. Então, assim, é muito orgulho, e é o que a Juliana Fará falou, sobre o fazendeiro ser o maior ambientalista. Meu pai sempre falou isso. Ele falou, nós somos o maior ambientalista que tem, porque nós cuidamos da pastagem, nós cuidamos de tudo que está ali. Nós temos mais de 100 pessoas que moram nas nossas fazendas. Então, assim, temos que ter ambientes bons. As mulheres dos nossos colaboradores também são funcionários, as cozinheiras. Inclusive, essa semana eu descobri uma que tem TikTok, que ela posta fazendo a comida, papionada. Então, eu acho muito bonito, tenho muito orgulho. E a questão das joias, nasci também junto com as joias, porque a minha mãe sempre vendeu joia no Acre, porque minha mãe sempre falou assim, eu preciso mostrar para os meus filhos que eu também trabalho. Então ela com 27 anos, eles foram pro Acre, minha mãe tinha 20, meu pai tinha 25 anos. Minha mãe com 27 anos começou a vender joia em casa, atendia as clientes lá, eu nasci, ela tinha 36, então ela já vendia joia há muito tempo. Então nasci, cresci com a minha mãe vendendo joia, eu achava aquilo lindo, a mulherada ia lá, ela adorava montar as peças. E no final de semana eu estava com meu pai na fazenda, então para mim nunca teve diferença nenhuma. Então, assim, eu falo que a sustentabilidade no agronegócio, ela está, inclusive, coincidentemente, esse foi o tema do meu TCC, quando eu me formei aqui em São Paulo na Administração de Empresas, na FAP, sustentabilidade no agronegócio. Então, isso a gente tem em todos os âmbitos, né, que nem a Raquel falou, social, ambiental, todos têm que estar ligados, porque se um falha, o outro não dá continuidade. A joia, eu falo assim, é tão ambiental quanto, porque a joia, a pedra preciosa, o ouro, vem da terra. Então, eu comecei um trabalho com a joalheria, que eu vejo que hoje eu trouxe do agro, essa transparência que nós temos no agronegócio, eu comecei a levar as clientes para dentro das minas. Quando a gente fala em empresas familiares, esse dado é muito importante para começar o meu discurso aqui. 65% do PIB do Brasil advém das empresas familiares. E 75% dos empregos gerados advém também das empresas familiares. E esse dado é muito importante porque isso faz com que... Qual é o X da questão? Por que as empresas familiares não prosperam, né? Segundo dados do IBGC, ali está escrito errado, é IBGC, tá? Não é IBGE, não. 90% das empresas familiares conseguem iniciar o seu trabalho na primeira geração e apenas 30% passam para a segunda geração. Eu sou segunda geração, meu pai está no mercado de nutrição e proteção vegetal desde 1968, com grande senso de responsabilidade. A gente tem dado sequência a esse trabalho que eles iniciaram, mas apenas 30%. Então eu já me sinto assim uma grande vitoriosa de estar entre esse número. Mas pasmem, segundo dados do IBGC, estou passando aqui, não vai. Onde eu aponto? Aqui? Ah, aqui. Não vai. Agora foi. Pasmem, 4% chegam à quarta geração. Então, 30% segunda geração, 14% terceira geração e 4% quarta geração. Quando eu me dei conta desses dados, eu falei, gente, o grande X da questão é o planejamento sucessório e a estruturação da governança, a sustentabilidade dos negócios. É isso que eu quis trazer um pouquinho da visão um pouquinho diferente do que foi falado até então. Se 65% do PIB do Brasil advém das empresas familiares, 75% dos empregos gerados advém das empresas familiares, mas apenas 4% passam para a segunda geração, eu não estou falando só do agro, estou falando de todos os setores do nosso Brasil. E aí eu falei, bom, eu comecei a fazer estudos de casos, que são muito poucas empresas que chegam à quarta geração. E eu falei, bom, preciso tomar alguma atitude em relação a isso.
Porque a terceira geração, gente, é minha razão de viver, são os meus filhos, né? Aqui estão o Benício e o Henrique, são os meus filhos da barriga, e a Maitê, que é minha filha do coração, que é filha do meu irmão. Para eu deixar um legado para eles, porque acho que todo mundo que está aqui quer deixar o melhor para os seus filhos, né? Porque nós estamos aqui hoje, mas tudo que a gente faz é pelos nossos filhos, pela nossa família. Na realidade, quando a gente fala assim, uma federação da agricultura, principalmente em Minas, o que você fala? Tem homens. E onde estão as mulheres? Quando você pega os dados do agro de Minas Gerais, as mulheres aumentaram 46% a participação das mulheres gerenciando propriedades em Minas Gerais durante 10 anos. E aí você fala, onde estão essas mulheres? Nós precisamos das mulheres por quê, na realidade? Né? E foi aí que há 3 anos também nós começamos a fazer um trabalho dentro da federação em cima de mulheres, mas também de jovens. Porque nós precisamos de gente nova no nosso setor, nós precisamos de ter uma sucessão. E, baseado em dados, o que você vai fazer com as mulheres? Nós começamos a fazer um trabalho bem de formiguinha, no interior, falando com essas mulheres, a importância dessas mulheres, a necessidade do posicionamento dessas mulheres. Elas precisam de saber que aonde elas estão, elas têm um valor fundamental, e eu vou falar isso daqui a pouco por quê, mas também elas podem ser as nossas representantes, de estar divulgando, de estar participando, nos falando quais são as reais políticas públicas que nós precisamos. Não adianta a gente falar quais são de cima, adianta a gente escutar a base, saber quais são as necessidades, qual é a visão delas, do que elas realmente necessitam, aonde elas estão. E foi nesse trabalho, com esse olhar que nós começamos. E quando você começa, a primeira coisa que você percebe é que as mulheres não têm conhecimento de dados. Então é muito importante a gente falar do nosso setor, porque na hora que elas vão conversar, elas saberem que o setor é importante. Por que é que eu tenho por lei que preservar em Minas Gerais 20%? E por que eu preservo 33%? Então, em vez de eu falar que o produtor desmata, queima, destrói o meio ambiente, eu contesto alguém que chega com dados errados e fala assim, não, meu filho, eu tenho que preservar 20%. Quem é que compra uma casa e deixa 1/3 dela fechada? Porque o governo vai usar. O produtor faz isso. Então, mostrar para ela a importância dela estar ocupando esse espaço lá e também uma valorização fundamental. A mulher, às vezes, ela não percebe, mas bem falado por você, ela é altamente responsável pela sucessão familiar. Enquanto a mãe está envolvida no processo, quando ela toma a frente, principalmente o filho, tem um olhar muito grande daquela continuidade, de saber que aquilo dali é possível, de saber que aquilo dali gera recurso financeiro. Ninguém vai ficar sem o pilar econômico só preservando o meio ambiente, gente. Nós precisamos de levar esses 3 pilares de forma junta. E o financeiro, o econômico, é o mais importante. Às vezes a gente não discute. Mas ela também é responsável por uma preservação de lixo, né? De ensinar o filho a fazer descarte correto, a evitar uma queimada. Então, esse trabalho, a gente precisa de chegar até elas e fazer esse trabalho. E aí, delegada, vem um dado muito interessante, que quando a gente pensa nas mulheres rurais, quase não são contabilizadas nas estatísticas. Por quê? Porque elas pouco saem para fazer uma denúncia, elas pouco saem para chegar numa cidade. E muitas vezes, quando elas vão com os maridos. Nós não podemos esquecer disso. Como é que ela chega numa delegacia para fazer uma denúncia? Não tem. Mas cabe a nós chegarmos até elas e virar e falar assim, olha, isso aqui é violência doméstica. Você precisa de estar preparado para ir encontrar alguém que te escute, que fale, né? Então, esse trabalho, nós pegamos ele como pilar, porque nós precisamos de formar líderes, nós precisamos de uma representatividade, nós precisamos que as mulheres saiam do lugar, vão participar dos comitês no município, das comissões municipais, começa a representatividade local, gente.
para depois alcançar outras. E elas não estão preparadas, então nós temos ido capacitar essas mulheres. E é interessante como nós temos visto com os números crescendo. Nós começamos há 3 anos atrás, com 17 encontros de mulheres no estado de Minas, uma participação de cerca de 1.800. Em 2025, nós fizemos 80 encontros de mulheres pelo interior, com a participação de 8.000 mulheres. É uma média de 100 mulheres por encontro. Você chegar naquelas pequenas cidades, levar informação, levar para elas o valor. Quando você chega naquela curritela lá no fundo, você fala com a mulher, você é produtora rural? Ela não se sente nem que ela fala assim, meu marido é. E eu falo com ela, na hora que a tive de eu chegar é sua e dele. E aí, você vai assumir seu posicionamento ou não vai? São pequenos detalhes que para a gente é óbvio, mas para elas que estão lá no canto não são.